Falar da Câmara Municipal de Sapé, que aceitou denúncia e vai instalar uma CPI para investigar o prefeito acusado de rachadinha, fraude em licitações, entre outros crimes. O presidente da Câmara aprovou o requerimento número 496, acatando a denúncia, a criação da CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o prefeito Sidney Paiva. Foi na sessão de ontem, o presidente Abraão Júnior leu o requerimento apresentado pela vereadora Tereza Carneiro, identificada na internet como irmã de um ex-secretário da Prefeitura de Sapé. Na denúncia, conforme apurou, o prefeito é acusado das práticas de rachadinha, de distribuição de gratificações e de cargos públicos, de contratação de funcionários fantasmas, de fraudes em licitação com superfaturamento e contratação de serviços fantasmas. O presidente da Câmara disse que aceitou a denúncia por considerar os fortes indícios para as acusações. Ele deu prazo de 5 dias para que os citados possam apresentar defesa. O dirigente informou que a comissão parlamentar de inquérito será formada por 6 vereadores, tendo presidente, relator e membros, e terá 90 dias de prazo para os trabalhos de investigação e apuração dos fatos. O prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias. Vamos ver aí a fala do presidente da Câmara Municipal de Sapé, que já tem aí pela frente uma missão muito importante, que é de investigar as ações do prefeito e tentar conseguir provar todas essas gravíssimas denúncias. Infelizmente, teve um vereador que se sentiu mal e foi socorrido para o hospital. Por coincidência, foi na mesma hora do requerimento 496, mas como esse requerimento é a mesa, o presidente que acata, eu vou ler o requerimento, dar o prazo regimental de recurso e, em consideração ao vereador, depois eu vou encerrar a sessão. O requerimento é 496. Criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, os vereadores assinados da Câmara Municipal de Sapé, no uso das suas atribuições conferidas por lei, apresentam ao ilustre presidente da Câmara o requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, em face ao uso da máquina pública com a distribuição de cargos públicos benéficos da gestão municipal, além da possível prática da espúria prática da famosa rachadinha, que é a implantação de gratificações ou até mesmo divisão de salários entre funcionários, comissionados e lideranças políticas do município, com o pagamento de apoio político e eleitoral, a possível contratação de funcionários fantasma e fraude licitatórias, com superfaturamento, superestimação de valores e a contratação de serviços fantasma. A criação da CPI vem apoiar os possíveis cometimentos de crime contra a administração pública municipal, tendo em vista o depoimento público da senhora Tereza Carneiro, feito o requerimento da mesma na Câmara Municipal de Sapé. A CPI deverá ser composta por 6 vereadores, que deverão representar com assento legislativo municipal. A escolha da comissão será interna e composta por presidente, relator e membros. A comissão terá o prazo de duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Fica proibido entregar a comissão dos vereadores citados, Alexandre Kendi, Dudu do Trigo e Maconde Mãozinha, que seja ouvida a condição de testemunha. O pedido de criação da CPI fundamenta no artigo 31 do parágrafo e no artigo 58 do parágrafo 3º da Constituição Federal, bem como o dispositivo da Lei Orgânica do município de Sapé e o regimento interno da Câmara Municipal, sala de reuniões da Câmara Municipal. Subscrito: os vereadores que solicitaram: Rubens Luiz Lucena da Silva, José Roberto dos Santos Silva, Terezinha Daniela Virgínio dos Santos, Maria Márcia da Cunha, Francisco Macena da Paixão. Justificativa: senhores vereadores e senhoras vereadoras da Casa Augusto dos Anjos, por meio do acolhimento da denúncia proferida pela senhora Maria Tereza Carneiro, na 15ª sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2021, com a apresentação de provas documentais,
áudios e vídeo contra o prefeito Cid Paz de Freitas e alguns vereadores da Câmara Municipal de Sapé. Todas as práticas apontadas são graves e devem ser investigadas por esta Casa, sendo de verdade uma obrigação. Em cumprimento à Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara, solicitamos a criação da CPI. Os responsáveis e as causas desse crime devem ser investigados, bem como a possível existência de organizações criminosas que atuam nesse sentido, não podendo o Poder Legislativo ficar omisso em investigar. Esses gravíssimos fatos impõem-se por consequente uma completa investigação, justificando-se plenamente a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, respaldada pelas assinaturas que acompanham a proposta. Conforme o regimento interno, eu vou aceitar, por entender que há fortes indícios e dou um prazo de 5 dias para recurso, os citados, recurso à mesa. Estou tomando essa atitude conforme o artigo 50 e o inciso 2 do regimento interno. Recebido o requerimento, o presidente, deferindo o pedido, mandará constar no expediente e a publicação deste que é satisfeito os requisitos regimentais. Cabendo essa decisão, recurso à mesa, no prazo de 5 dias. Caso contrário, devolver ao autor por despacho fundamental. Cabendo desta decisão recurso para o plenário, no prazo de 5 dias, ouvida em ambos os casos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, eu acatei a decisão e abri o prazo de 5 dias para recurso a essa mesa. E em respeito ao vereador Alexandre Kennedy, eu encerro a sessão, marcando a sessão para a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Lá de Sapé, né, onde o presidente lê muito ruim, né? Tanta pausa, pelo amor de Deus. Dá uma lida no documento antes, né? Se for preciso ler 1, 2, 3, 4, para na hora de ler em plenário não tá assim, gaguejando, sabe? Porque fica difícil para quem está ouvindo compreender. Minha gente, vamos se esforçar um pouquinho mais, minha gente, para arrancar elogios, sabe, do povo, da população. E aí, nessa sessão que apurou, aliás, que instaurou esse pedido de CPI, que foi apresentado pela vereadora, nessa mesma sessão, teve um vereador que teve um pico de pressão e teve que ser socorrido às pressas, após o clima de tensão que foi durante essa sessão aí, lá na cidade de Sapé. E como a gente ouviu aí do próprio presidente, o Alexandre Kennedy, o vereador Alexandre Kennedy, que passou mal, tá? Ontem essa sessão, teve um pico de pressão, foi lá para cima, teve que levar as pressas para o hospital. E nas redes sociais, o vereador que passou mal compartilhou um atestado médico em que mostra o diagnóstico de pressão alta, taquicardia e estresse que o afastaram do trabalho por pelo menos um dia. O presidente da Câmara suspendeu a sessão por 5 minutos. No retorno, informou o mal-estar do vereador e acatou a denúncia e o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o prefeito Major Sidney Paiva. A vereadora Tereza Carneiro foi quem apresentou o requerimento denunciando o prefeito por fraude em licitações, rachadinha, distribuição de cargos e contratação de funcionários fantasmas, além de outros crimes. Inclusive, essa vereadora possui um vasto arquivo áudios onde mostram conversas não republicanas entre agentes políticos lá da cidade de Sapé que podem estar compartilhando com as safadezas, se de fato estiverem acontecendo, e se a CPI fizer um trabalho sério, de verdade, com o intuito de fato esclarecer essas denúncias, podem ter certeza que muita gente vai ficar mal na fita. E Sapé definitivamente, viu? Precisa fazer uma sessão de descarrego, porque parece que é uma
um ciclo vicioso, né, de prefeitos, de uma classe política viciada lá na cidade de Sapé, que é conhecida na Paraíba toda literalmente como a terra do abacaxi. E é uma terra do abacaxi mesmo, viu? E o pior abacaxi é a classe política lá do município de Sapé. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se a CPI tiver foco, for séria, como a gente acompanhou aí a CPI da pandemia, e eu acompanhei diariamente os trabalhos da CPI da pandemia, que foi feita pelos senadores lá no Senado Federal, pode ter certeza que pode sair muita coisa nessa CPI.